Caro embaixador, é um prazer tê-lo entre nós pela primeira vez. Espero que possamos aprender muito sobre o funcionamento da CPLP no país e que se sinta confortável. O prazer é meu. Agradeço o convite e valorizo muito o trabalho que realiza na divulgação do esforço do governo nos assuntos da CPLP e, especialmente, do esforço do Ministério dos Negócios Estrangeiros para que o país seja um membro ativo desta comunidade. É importante que a população tenha um canal de informação como o seu. Muito obrigada, Ilustre. Tentaremos estar à altura da ocasião. Como primeira questão, gostávamos de saber como descreveria a sua função e objetivo principal como ponto focal de cooperação da CPLP para a República da Guiné Equatorial e como embaixador responsável pela lusofonia no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Diáspora. Uma boa pergunta. Tive a grande honra que a Sua Excelência, o Presidente da República, chefe de Estado e de Governo, Obiangema Mbasogo, tenha confiado em mim para o desempenho destas importantes responsabilidades, que são multifacéticas e cruciais para o fortalecimento das relações entre a Guiné Equatorial e os restantes Estados-membros da CPLP numa esfera multilateral. A minha principal função é servir de ponte de comunicação e cooperação entre a CPLP e os ministérios setoriais, bem como de filtro entre estes e a direção de cooperação daquela organização. Isto passa por promover e divulgar a cooperação da CPLP, facilitar o diálogo e a colaboração entre os pontos focais setoriais da Guiné Equatorial, identificar e propor projetos e atividades em conjunto com os meus colegas dos restantes Estados-membros e supervisionar e avaliar as atividades que são realizadas, incluídas no Marco Bienal de Cooperação da CPLP, sob as diretrizes do Documento de Cooperação Estratégica que os Estados promulgam a cada 6 anos. Do mesmo jeito, trabalho em estreita colaboração com os organismos de cooperação da CPLP, com os departamentos ministeriais setoriais, com organizações não governamentais, com instituições acadêmicas e outros parceiros interessados em identificar oportunidades de cooperação que ajudem a facilitar a troca de projetos, conhecimentos e experiências. A cooperação dentro da CPLP pode assumir muitas formas, desde projetos conjuntos de desenvolvimento até programas específicos em um setor específico de um Estado-membro da CPLP. Por exemplo, são coordenados projetos de desenvolvimento em diferentes áreas que envolvem todos os países da CPLP, bem como são organizados eventos e conferências para promover a troca de ideias e experiências entre os Estados-membros. Gostaria de lembrar neste momento a importância que os departamentos setoriais de todos os países que compõem a CPLP devem estar plenamente envolvidos no trabalho da CPLP para que a cooperação seja eficaz. Em grosso modo, como embaixador responsável pela lusofonia, uma das minhas principais responsabilidades é promover a cultura e a língua portuguesa na Guiné Equatorial. Isto envolve trabalhar mais em estreita colaboração com os departamentos ministeriais da Cultura, Turismo e Promoção do Artesanato, bem como o Departamento de Educação, Ciências e Ensino Universitário e Profissional. Como ponto focal de cooperação, tenho a responsabilidade de representar a Guiné Equatorial na CPLP. Isto envolve participar em reuniões e conferências da CPLP, informar ao nosso governo sobre as atividades e decisões da CPLP e manter comunicação regular com os restantes pontos focais de cooperação. Em última análise, o meu propósito é contribuir para o desenvolvimento sustentável da Guiné Equatorial e para a integração do nosso país na comunidade lusófona. Acredito firmemente no poder da cooperação e da solidariedade para superar desafios comuns e construir um futuro melhor para todos nós. Através do meu trabalho, espero contribuir para um futuro mais brilhante e sustentável para a Guiné Equatorial e para toda a comunidade lusófona. Uma explicação muito instrutiva e positiva. No entanto, tendo em conta a necessidade de cooperar para o bom desenvolvimento do país, bem como ouvir todos os atores que se reúnem na CPLP,
Quais são as principais áreas de cooperação que a CPLP promove entre os seus membros e como é que a Guiné Equatorial contribui para estas iniciativas? O trabalho técnico no âmbito da CPLP é feito no Secretariado Executivo e este dispõe de uma direção geral que inclui duas subdireções que estruturam todas as áreas temáticas com as quais a comunidade trabalha. A primeira é a Direção dos Assuntos Culturais e a Língua Portuguesa, onde se localiza a área de Cultura, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e Documentação. Depois, é a Direção de Cooperação que carrega todo o peso da cooperação, onde se reúnem 3 seções. Uma de soberania com as áreas temáticas no domínio da defesa, justiça, administração interna e governo eletrônico. Outra para questões econômicas com áreas temáticas nas áreas da energia, turismo, finanças, comércio, transportes e comunicações. E por último, existe a seção de desenvolvimento social e humano, com áreas temáticas nas áreas da saúde, a igualdade de gênero, ambiente, oceanos, segurança alimentar, juventude e desporto, sociedade civil, direitos humanos e assuntos laborais e sociais. Para canalizar o trabalho das diferentes áreas, a Direção de Cooperação criou 15 comissões temáticas que interagem diretamente com os pontos focais setoriais de todos os Estados-membros, preparando as reuniões dos ministros de cada setor e compondo os projetos e atividades que inserem em cada plano de ação setorial. As atuais comissões temáticas em funcionamento são Promoção e divulgação da língua portuguesa, Segurança sanitária alimentar e nutricional, Educação, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Cidades e Territórios, Assuntos Culturais, Lei e Justiça, Questões de Trabalho, Economia, Negócios e Investimentos, Infraestrutura de Transporte, Qualidade da Vida e Bem-Estar das Populações, Energia, Tecnologia e Sociedade, Intercâmbio e Integração Digital, Economia Social e Cooperativas e, por último, Assuntos Marítimos. Da mesma forma, e para canalizar o trabalho destas comissões temáticas, existem instrumentos legais sob a forma de planos estratégicos de cooperação por áreas temáticas, tais como o Plano Estratégico de Cooperação em Saúde, a Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional, o Plano Estratégico para a Cooperação Ambiental, a Estratégia dos Mares, o Plano Estratégico de Cooperação para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, o Plano Estratégico para a Cooperação Juvenil e Desportiva, o Plano Estratégico de Cooperação Energética, o Plano Estratégico de Cooperação no Turismo, o Plano Estratégico de Cooperação Multilateral para a Ciência, a Tecnologia e o Ensino Superior, o Plano Estratégico de Cooperação Multilateral para a Educação, o Plano Estratégico de Cooperação Cultural e, por último, o Plano de Ação para combater o trabalho infantil. Todos estes instrumentos estão enquadrados nas agendas internacionais em que a República da Guiné Equatorial está imersa, como a Agenda 2025 das Nações Unidas, a Agenda 2063 da União Africana e em relação à Agenda 2030 para a diversificação econômica da República da Guiné Equatorial. Neste contexto, os pontos focais setoriais devem garantir que as atividades e as abordagens que neles consta sejam contempladas nos planos setoriais de cooperação da CPLP. Em suma, a República da Guiné Equatorial desempenha um papel fundamental na cooperação setorial no âmbito da CPLP, contribuindo com a sua experiência e recursos em diversas áreas específicas, através da sua participação ativa em projetos conjuntos e reuniões setoriais. O país promove a troca de conhecimentos e a colaboração em setores-chave para o desenvolvimento sustentável. A contribuição da Guiné Equatorial a nível setorial é uma prova do seu compromisso com o desenvolvimento e a cooperação comunitária.
Ao partilhar os seus recursos e conhecimentos, o país não só ajuda a promover o crescimento econômico e o bem-estar social da comunidade, também ajuda a fortalecer os laços entre os Estados-membros desta magnífica Irmandade de Estados lusófonos. Está tudo bem estruturado e explicado. Não temos dúvidas da importância de que todas as estruturas do Estado remarem ao mesmo ritmo para beneficiarem da nossa adesão à CPLP. Nesse sentido, que mecanismos ou plataformas específicas utiliza a CPLP para facilitar a cooperação entre os países membros e como é que a Guiné Equatorial participa nessas atividades? O principal mecanismo que aprova todas as resoluções que decorrem do trabalho desenvolvido em todas as estruturas da CPLP é a Conferência de Chefes de Estado e de Governo, que reúne-se de 2 em 2 anos para discutir e tomar decisões sobre matérias de interesse comum. Depois deste grupo magnânimo está o Conselho de Ministros, composto pelo Ministro das Relações Exteriores dos Estados-membros, que reúne-se anualmente para discutir e coordenar as atividades de cooperação derivadas das diferentes comissões temáticas, claro, sobre o filtro do Conselho de Concertação Permanente e as reuniões dos pontos focais de cooperação. O Conselho de Concertação Permanente, que reúne os representantes permanentes dos Estados-membros na organização, com reuniões mensais na sede da CPLP em Lisboa, desempenha um papel crucial na coordenação e acompanhamento das atividades de cooperação. Com a mesma importância, temos o encontro de pontos focais de cooperação, no qual reúno-me com os meus colegas dos restantes Estados-membros, onde partilhamos experiências, discutimos desafios e oportunidades e coordenamos ações em áreas específicas de cooperação, propondo a aprovação das atividades que devem constar na tabela bienal de cooperação, sendo atividades que a CPLP está habilitada a realizar nos 2 anos seguintes da sua aprovação. Existe uma estrutura para operacionalizar a cooperação na CPLP. Esta estrutura tem 2 níveis a partir dos quais é criada a visão estratégica da CPLP, para um período de 10 anos e aprovada em Conselho de Ministros. O primeiro nível é o estratégico. É aqui que são criados os planos estratégicos setoriais, na reunião de ministros setoriais, com durações variáveis que dependerão do projeto de cada setor e tendo em conta os inputs técnicos enquadrados numa cooperação estratégica. Estes documentos são discutidos nas reuniões que participam como ponto focal de cooperação, com meus colegas de outros estados. Estes documentos têm uma durabilidade de 6 anos. Para criar estes documentos mais gerais, o trabalho deve ser feito a nível operacional, que seria o segundo nível. Os planos estratégicos setoriais, dos quais falei anteriormente, decorrem sob o plano de trabalho de cada comissão técnica. Esses planos também são discutidos na reunião de ministros setoriais, após o estudo técnico dos pontos focais setoriais. São atividades de cooperação e eles são válidos por 2 anos. As atividades que resultam dos planos do trabalho são introduzidas no marco bienal de cooperação e normalmente estão alinhadas com a visão da presidência pro tempore exercida pela CPLP de 2 em 2 anos, uma vez que cada presidência estabelece um lema, é a guia do trabalho na CPLP. Neste momento, a presidência é exercida pela República Democrática de São Tomé, tendo como lema a juventude e a sustentabilidade, o que significa que as atividades que surgirem das comissões temáticas estarão em linha com os objetivos que a presidência pretende alcançar e sob as orientações estabelecidas no documento de cooperação estratégico da CPLP. É importante ressaltar neste ponto que os recursos para as atividades podem provir tanto do Fundo Especial criado com as cotas e a participação dos Estados-membros quando afetem a mais de 3 países membros ou podem provir dos esforços de um Estado-membro ou outras fontes de financiamento dos diferentes parceiros. Asimismo,
A Sua Excelência o Presidente da República promulgou o Decreto 137 de 31 de julho de 2012, que criou a Comissão Nacional da CPLP, onde criou-se uma comissão técnica para os diferentes setores nacionais que atuam na CPLP. Neste ano 2024, o Gabinete da Lusofonia reestruturou a referida comissão, criando 27 comissões que coincidem com os diferentes setores da administração pública do Estado, bem como as comissões temáticas das diferentes áreas estabelecidas na CPLP. Estas subcomissões incluem 37 pontos focais setoriais dos diferentes departamentos ministeriais e instituições do Estado. Na coordenação entre os pontos focais setoriais de cada subcomissão, o Gabinete da Lusofonia do Ministério dos Negócios Estrangeiros, bem como as subcomissões e comissões técnicas do Secretariado Executivo da CPLP, desempenham um papel vital na concretização dos objetivos da CPLP. Num mundo cada vez mais digitalizado, a nossa capacidade de interagir e colaborar de forma eficaz torna-se essencial. Por isso, implementamos uma plataforma digital que funciona como ponto de encontro central para todas as partes envolvidas. Esta plataforma facilita a comunicação fluida e permite a partilha de informação crucial e agiliza a tomada de decisões. A partir desse espaço virtual, os pontos focais setoriais podem trocar melhores práticas, coordenar estratégias e planejar ações conjuntas. Da mesma forma, o Gabinete da Lusofonia e as comissões técnicas oferecem orientação e apoio para garantir os objetivos da CPLP que sejam alcançados de forma eficiente. Além disso, esta plataforma digital funciona como um repositório de conhecimentos, onde são armazenados documentos relevantes e recursos valiosos para todos os membros. Concluindo, esta iniciativa não só melhora a eficácia e a colaboração, mas também fortalece os laços entre os países da língua portuguesa, promovendo o desenvolvimento equitativo e sustentável em toda a nossa comunidade. Tornou-se claro para nós e temos consciência da multiplicidade de atores que se reúnem na CPLP. Agora, como quarta questão, e tendo claro os diferentes sectores que atuam na CPLP, quais são os principais desafios enfrentados pela cooperação dentro da CPLP e como é que os aborda no seu papel como ponto focal de cooperação para a Guiné Equatorial? Reconheço e estou ciente de que a cooperação no seio da CPLP enfrenta vários desafios significativos. Um dos principais desafios é a diversidade dos Estados-membros em termos de desenvolvimento econômico, político e social. Esta diversidade pode dificultar a implementação de políticas e programas de cooperação que sejam benéficos para todos os membros, podendo que os seus esforços não sejam empreendidos com a mesma intensidade. Outro desafio que encontramos é a necessidade de adotar uma abordagem geral para garantir a coordenação entre todos os ministérios e instituições governamentais, o que favorece a coerência política e promove sinergias. Este é o maior desafio que tenho na minha responsabilidade como embaixador responsável pelos assuntos lusófonos. A cooperação nas diferentes áreas exige uma estreita coordenação e confiança entre os Estados-membros, bem como a capacidade de responder eficazmente às ameaças emergentes. Além disso, como ponto focal de cooperação, tenho também a responsabilidade de representar a Guiné Equatorial na CPLP e de informar ao nosso governo sobre as atividades e decisões da CPLP. Isto implica a participação em reuniões e conferências da CPLP e a manutenção de comunicação regular com os restantes pontos focais de cooperação. Caro Sr. Embaixador, já chegamos à última questão. Gostaríamos de saber quais são os principais objetivos ou prioridades como ponto focal de cooperação para a Guiné Equatorial no seio da CPLP
a curto e médio prazo. Desde o Ministério dos Negócios Estrangeiros e mais especificamente do Gabinete Lusófono, temos vários objetivos e prioridades de curto e médio prazo que estão alinhados com os objetivos estratégicos da CPLP e com as necessidades específicas de desenvolvimento e diversificação da economia da República da Guiné Equatorial. Um dos principais objetivos é reforçar a cooperação em áreas-chave como é a educação. Isto envolve trabalhar em estreita colaboração com governos, organizações não governamentais e instituições acadêmicas para identificar oportunidades de cooperação e facilitar o intercâmbio de conhecimentos e experiências. Envolve também a coordenação de projetos conjuntos, a organização de eventos e conferências e a promoção da cultura e da língua portuguesa na Guiné Equatorial. Tudo isto para cumprir o mandato da Sua Excelência, o Presidente da República, chefe de Estado e de Governo, de introduzir o português no currículo escolar. Para isso, em conjunto com o Ministério da Educação, a Universidade Nacional da Guiné Equatorial, instituições estrangeiras como é o Instituto de Camões de Portugal ou o Instituto Guimarães do Brasil, se criou a licenciatura em Filologia Portuguesa que será implementada com o fim de ter professores próprios de português e não depender de bolsa de cooperação e cumprir, assim, com o mandato da Sua Excelência. Outra prioridade é melhorar a representação e participação da Guiné Equatorial na CPLP. Isto implica participar ativamente nas reuniões e conferências da CPLP, informar ao nosso governo sobre as atividades e decisões da CPLP e manter uma comunicação regular com os restantes pontos focais de cooperação para poder participar na multiplicidade de projetos que derivam daquela organização e para poder promover o desenvolvimento sustentável na Guiné Equatorial. Em resumo, os principais objetivos e prioridades a curto e médio prazo são reforçar a cooperação em áreas-chave, melhorar a representação e participação da Guiné Equatorial na CPLP, promover o desenvolvimento sustentável e reforçar a capacidade da Guiné Equatorial para responder às ameaças emergentes. Através do meu trabalho, espero contribuir para um futuro mais brilhante e sustentável para a Guiné Equatorial e para toda a comunidade lusófona e tornar a língua portuguesa e a cultura lusófona parte da vida cotidiana de todos os meus concidadãos equatoguinenses. Muito obrigada por compartilhar o seu tempo conosco. Espero que tenha se sentido muito confortável. Obrigado a você e até a próxima. Obrigada a nós e até a próxima.